um sinal que os orientais fazem, e Gandhi fazia muito, mas quem chamava atenção bastante desse sinal para mim era a Madre Teresa de Calcutá. Ela fazia assim. Todos os lugares que ela ia, ela fazia esse movimento. Eu fui estudar esse movimento, por que ele era tão importante para a Madre Teresa de Calcutá, e ela, nesse gesto, nessa ação, ela representava muito do que é a minha proposta do livro escolhido. Ela dizia assim: o meu Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você. Então o meu Deus que está dentro de mim saúda cada um de vocês e o Deus que está dentro de vocês. Quando ela falava isso, diziam que Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava com uma pessoa, era tão exclusivo o tempo dela que as pessoas ficavam extasiadas, elas transcendiam. Tamanha a capacidade de absorção que ela tinha quando ela estava com qualquer pessoa. Mas por que isso? Quando eu fui estudar isso, eu percebi que eu também tenho sido assim. Quando eu tenho uma pessoa na minha frente, principalmente lá na atribuição que eu tenho hoje do hospital, não sei quem são as pessoas que estão lá. Mas quando uma pessoa está gemendo, quando uma pessoa está com dor, ou quando ela vem até nós, toda a nossa equipe tem se mobilizado no sentido de: o meu Deus que está dentro de mim vai cuidar de você e do Deus que está dentro de você. Isso faz uma diferença incrível. Eu pedi para a Elza para ela mostrar e trazer uma flor. Daí eu fiquei observando à tarde, quando eu estava ali, o detalhe dessa flor. E agora, com 50 anos, eu preciso de olhar perto. Longe eu enxergo legal, tá? Estou vendo todos vocês, estou bem feliz que vocês estão aqui. Mas para olhar bem de pertinho os detalhes. E tem um detalhe interessante nisso que tem a ver com o livro. 500 anos antes de Jesus, Siddhartha Gautama, e Siddhartha Gautama é conhecido por o Buda, ele pegou, parou perto de uma flor, para aqueles que estão lá atrás, ele pegou seus discípulos e perguntou assim: qual o sentido dessa flor para cada um de vocês? Os discípulos olharam para ele, e a história diz que só um de todos os discípulos fez um gesto para ele, disse assim: eu entendi. Os outros ficaram assim: uma flor? De repente vocês podem estar olhando para mim assim: pô, nós temos aqui falar do escolhido, e o Giovanni ergue uma flor e começa a se derreter para uma flor, né? Qual o sentido de uma flor? Depois de mais 500 anos, um outro mestre, andando pelas terras áridas da Galileia, onde uma multidão andava junto com ele, esperando milagre, esperando uma bênção, esperando enxergar, esperando um sinal, esperando uma palavra, ou seja, esperando qualquer coisa. E ele, imagine aquela confusão: 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. O mestre para e começa a olhar um lírio. E ele diz assim: vocês estão vendo esse lírio? Eu fico imaginando, doutor de Fonseca, Pedro, o mestre está louco, lírio, que negócio é esse de lírio? Né? Lírio, o que tem a ver lírio? Está todo mundo aqui esperando um milagre, um sinal. Lírio, imagina lírio, o que tem a ver uma coisa com tudo isso aqui? Aí Jesus para, percebe que eles não entenderam. A grande multidão, lírio, né? Que sentido dele? Para e diz assim: nem Salomão. Daí ele puxou uma história. Todos eles sabiam quem era Salomão. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com toda a sua honra, né, Maria?
com toda a sua beleza, com todo o seu ouro, com todo o seu palácio, nem Salomão se iguala a esse livro. E seguiu. É isso só que está lá na Escritura. Qual o sentido de um lírio? Qual o sentido de uma flor? 500 anos antes para Buda. Qual o sentido de uma flor para mim? E qual o sentido de uma flor para cada um de nós que está aqui hoje? Sabe o que ele queria dizer com isso? O cérebro humano, ele precisa de sentido para as coisas. Então, por isso que quando eu digo assim, qual o sentido dessa flor, para algumas pessoas não tem sentido. Uma flor, um livro, não está conexo. Então, o cérebro humano precisa de sentido. Só que daí, como ele precisa de sentido, acontecem 3 coisas no nosso cérebro. 3 coisas acontecem. Uma é aquela que você sabe, e se eu fosse perguntar para cada um de vocês o sentido do lírio, ou o sentido dessa flor, você sabe, você sente, mas você não consegue pensar. A gente chama isso transcende. Tem outras coisas que o nosso cérebro, precisando de sentido, eu consigo pensar. Mas se eu fosse perguntar assim, o que Luiz, né? Luiz Paulo, o que assim, cara, eu não consigo dizer com palavras. Então tem coisas que o nosso cérebro, eu não consigo pensar, mas eu sei. Tem coisas que o nosso cérebro, eu consigo pensar, mas eu não consigo dizer. E tem coisa que o nosso cérebro, eu consigo pensar e eu consigo falar. Mas o que transcende? Para mim hoje o que transcende é falar do livro. Transcende.